Hoje vamos dar continuidade ao estudo das equações algébricas. Vamos ver a parte 2. Nós agora vamos ver alguns critérios para descobrirmos quais são as raízes de uma equação algébrica. E o primeiro é esse aqui. Se a soma dos coeficientes de uma equação é igual a zero, uma de suas raízes é o número 1. Olha, não precisa você decorar isso, você tem que entender. Se você tem, por exemplo, esse polinômio aqui do terceiro grau, se você for calcular o p de 1, que é substituir o x por 1, aqui vai dar 1 ao cubo, que é 1 vezes 2, dá 2. 1 ao quadrado dá 1 vezes menos 3, dá menos 3. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, mais 6. Então, observe que o p de 1 nada mais é do que a soma dos coeficientes. E se isso aqui é igual a zero, significa que o 1 é raiz desse polinômio. Vamos verificar. 2 menos 3 dá menos 1, menos 5 dá menos 6, mais 6. Então, realmente, o p de 1 deu igual a zero. Isso significa que o 1 é uma raiz desse polinômio. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos abaixar o grau desse polinômio. Como? Dividindo por x menos 1. Aí eu vou usar o Breuer-Ruffini. Então, colocamos aqui os coeficientes, lá, 2 menos 3, menos 5 e 6, está ali. Aqui a raiz, que é o 1. Agora, o primeiro você repete, então dá 2. 1 vezes 2 dá 2, menos 3 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 5 dá menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6, mais 6 igual a zero. Aqui é o resto, né? Você tem que encontrar mesmo resto igual a zero. Então, agora nós caímos aqui num polinômio do segundo grau, porque temos aqui um do terceiro grau, dividimos por um do primeiro, então nós vamos ter um do segundo grau. Agora aqui, para achar as raízes, você pode usar, por exemplo, forma de Bhaskara. Um segundo critério é você tentar os divisores do termo independente, divisores de menos 2. Nós vamos tentar os positivos e os negativos. Então, seria 1 menos 1, 2 e menos 2. Agora, você tem que calcular o valor numérico desse polinômio para cada um desses 4 valores aqui. Vai fazer umas continhas ali. Então, P de 1, aonde tem x, você vai colocar 1. Seria 1 elevado a 4, que dá 1, vezes 2 dá 2. 1 elevado a terceira dá 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. Menos 1, menos 4. Menos 2, menos 6. Etc. Você teria que fazer isso para cada um dos outros valores. Você vai encontrar P de menos 1 igual a 0, P de 2 igual a 0 e P de menos 2 igual a 36. Bom, se o P de menos 1 deu 0, é porque o menos 1 é raiz. E a mesma coisa acontece com o P de 2. O P de 2 deu 0, significa que o 2 também é raiz. Então, eu vou abaixar o grau desse polinômio, fazendo divisões sucessivas, usando lá o Breuer-Ruffini. Então, lá, a primeira raiz, menos 1, você coloca ela aqui. Esses aqui são os coeficientes lá, né? 2, menos 3, menos 1, menos 2, estão aqui. O primeiro você repete. Agora lá, menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 dá menos 4. Menos 1 vezes menos 4 dá 4, menos 3 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vai dar menos 2. E menos 1 vezes menos 2 dá 2, menos 2 igual a 0. Agora eu vou usar a outra raiz, que é o 2. Coloca essa raiz aqui. O primeiro você repete, dá 2. Agora, 2 vezes 2 dá 4, menos 4, 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 2 igual a 0. Então, agora eu estou num polinômio do segundo grau, né? Seria 2x2 mais 1. Nós vamos igualar isso aí a 0 e resolver. Esse aqui é o coeficiente do x2, esse é o coeficiente do x e esse o termo independente. Então, você chega lá, 2x2 mais 1 igual a 0.
passo o 1 para cá, vai dar 2x2 igual a menos 1, ou x2 igual a menos meio, o x seria mais ou menos a raiz quadrada de menos meio. Na raiz de menos meio nós colocamos meio vezes a raiz de menos 1. Sabemos que a raiz de menos 1 é a unidade imaginária i. E aqui, se você racionaliza, né? Isso aqui fica a raiz de 1, que é 1, sobre a raiz de 2. 1 sobre a raiz de 2, racionalizando, você terá a raiz de 2 sobre 2. Então, quais são as 4 raízes dessa equação algébrica? É o menos 1, o 2, o mais a raiz de 2 sobre 2i e menos a raiz de 2 sobre 2i. O terceiro critério fala a respeito das raízes imaginárias. Se uma equação admite a raiz a mais bi, então admite também a sua conjugada a menos bi. A primeira consequência desse critério é que as raízes imaginárias aparecem sempre aos pares. É uma consequência lógica, né? A segunda é que se a equação é de grau ímpar, pelo menos uma raiz é real. Vamos ver alguns exemplos. Se você tiver uma equação do quarto grau, você pode ter todas as raízes complexas? Pode, são 4 raízes, todas complexas, pode acontecer. Você poderia ter uma real e 3 imaginárias? Não, aí não, porque o número de raízes imaginárias nunca pode ser ímpar, ok? Se a equação for do quinto grau, você pode ter todas as raízes complexas? Não, 5 raízes complexas é impossível porque elas aparecem sempre aos pares, né? Mas você pode ter 4 complexas e uma real tranquilamente. 3 complexas e 2 reais? Não, né? Número de raízes complexas ímpar não pode acontecer, ok? Então, se ele é do quinto grau, você tem que ter pelo menos uma real e 4 complexas, né? Ou você pode ter, por exemplo, 3 reais e 2 complexas, ok? Para exemplificar, vamos resolver um exercício que está no nosso material na página 6.5, que diz o seguinte: resolva essa equação aqui do quarto grau, sabendo que uma de suas raízes é a unidade imaginária i. Bom, se ele nos deu uma raiz imaginária, nós temos outra, que é a conjugada, né? Conjugada desse z1 igual a i é o z2 igual a menos i. Lembrar que conjugada é só você trocar o sinal da parte imaginária, não é isso? Muito bem, então agora eu vou escrever esse polinômio na forma fatorada. Seria x menos uma raiz, x menos a outra raiz, vezes um outro polinômio lá que eu ainda não sei qual que é. Então seria x menos i, está aqui, x menos menos i, dá x mais i, vezes q de x. Aqui é produto de uma diferença por uma soma, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vezes um polinômio q de x. Que esse polinômio q de x eu só conheço o grau dele, né? Porque eu tenho aqui um do quarto grau, isso aqui é um do segundo, então aqui vai dar um do segundo. E como que eu encontro esse q de x? É só passar esse x2 mais 1 para cá, dividindo. Então vai ser o p de x dividido por x2 mais 1. Lembrando aí que i ao quadrado é menos 1, né? Então isso aqui vai ficar menos menos 1, que deu x2 mais 1, ok? Bom, então para fazer essa divisão aqui nós vamos ter que usar aquele processo tradicional, né? Briot-Ruffini aqui não dá, uma vez que o divisor não é do primeiro grau, ok? Então vamos lá, o primeiro aqui dividido pelo primeiro de lá. Mais dividido por mais dá mais, x4 por x2 dá x2. Pega o x2, multiplica por todos, manda para cá com o sinal trocado. x2 vezes x2 dá x4, você passa para cá com o sinal trocado, menos x4. x2 vezes 1 dá x2, passa para cá com o sinal trocado, menos x2. Somando, aqui cancela, aqui vai dar menos x3, menos 5x2 menos x2 dá menos 6x2, abaixei o próximo para continuar a divisão. Agora eu vou dividir o primeiro daqui pelo primeiro de lá. Então, menos dividido por mais dá menos, x3 dividido por x2 vai dar x, menos x.
Pega o menos x, multiplica por todos, manda para cá com o sinal trocado. Então, menos x vezes x2 dá menos x3. Passa para cá mais x3, trocando o sinal. Menos x vezes 1 dá menos x, passa para cá mais x. Somando, aqui dá 0, aqui também dá 0, x, né? E aqui menos 6x2. Abaixei o menos 6 para continuar a divisão. Primeiro daqui dividido pelo primeiro de lá. Menos dividido por mais dá menos. 6x2 dividido por x2 dá 6. Pega o menos 6, multiplica por todos, manda para cá com o sinal trocado. Menos 6 vezes x2 dá menos 6x2, troca o sinal, mais 6x2. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, passa para cá, mais 6. Somando, né, aqui dá 0, aqui também dá 0. Agora eu tenho que igualar isso aqui a 0 e resolver por Bhaskara, por exemplo. Você vai encontrar x1 igual a menos 2, x2 igual a 3. Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas raízes imaginárias e duas raízes reais. Quais são as imaginárias? I e menos i. E as reais, menos 2 e 3. Relações entre os coeficientes e as raízes. Se a equação for do segundo grau, nós temos que a soma das raízes vale menos b sobre a e o produto c sobre a. Isso aqui a gente estuda lá em função do segundo grau, né? Se a equação for do terceiro grau, então você tem a soma das raízes menos b sobre a, depois a soma dos possíveis produtos duas a duas, então seria x1 vezes x2, x1 vezes x3 e x2 vezes x3 igual a c sobre a, e depois o produto das três. Se a equação fosse do quarto grau, a primeira relação seria da soma das quatro raízes. Depois, a soma dos possíveis produtos duas a duas. Depois, a soma dos possíveis produtos 3 a 3. Depois, o produto das quatro. E assim por diante. Agora eu vou te mostrar uma maneira de guardar essas relações sem ter que decorar nada. Então, os denominadores são sempre iguais a A. Aqui é A, aqui é A, aqui da mesma forma, é tudo A. Agora, os numeradores são as outras letras. Então, aqui é B, aqui é C. Aqui é B, aqui é C, aqui é D. E os sinais são alternados, começando com menos. Então, aqui é menos, aqui é mais. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Simples assim. Vamos resolver um exemplo que está na página 6.7 do nosso material. Dada essa equação de raízes a, b e c, calcule na letra A 1 sobre a mais 1 sobre b mais 1 sobre c e na letra B 1 sobre AB mais 1 sobre AC mais 1 sobre BC. Inicialmente nós vamos tirar aquelas relações que acabamos de ver. O denominador é sempre o coeficiente do termo de maior grau, que no caso aqui é 6. Então 6 em todos eles. Agora, os numeradores, os sinais são alternados. Começa com menos, depois mais, depois menos. Quando você coloca menos aqui, significa que você tem que pegar o simétrico. Então aqui você tem que pegar o simétrico de menos 13, que é 13. Quando aqui tem um sinal mais, você tem que pegar o próprio coeficiente que está lá. No caso aqui é o 9. E quando aqui tem um menos, significa que você tem que pegar o simétrico do coeficiente que está lá. Então aqui é o simétrico de menos 2, que é igual a 2. Ok? Bom, na letra A, você faz aqui o mínimo multicomum da A vezes B vezes C, que é o produto das três. Pega isso aqui, divide por A, dá BC vezes 1, dá BC, tá lá, ó. Depois ABC dividido por B, dá AC vezes 1, dá AC. E depois ABC dividido por C, dá AB vezes 1, dá AB. Agora, observe que o numerador é exatamente o que está aqui, ó. Então dá 9 sextos. Então esse numerador aqui é 9 sextos. E embaixo você tem o produto ABC, que é 2 sextos. 2 sextos. Podemos simplificar o 6, resultado
igual a 9/2. Vamos ver a letra B. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui da ABC, né, o produto das três, ABC dividido por AB dá C vezes 1 dá C, ABC dividido por AC dá B vezes 1 dá B, e ABC dividido por BC dá A vezes 1 dá A. Ali em cima você tem a soma das raízes, que é 13/6. Então aqui em cima, 13/6. E embaixo você tem o produto, que é 2/6. Podemos simplificar o 6, resultado 13/2, simples assim. Com isso, chegamos ao final dessa unidade de equações algébricas. Te vejo em nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.